Oi, mulher virtuosa, bom dia, tudo bem com você? Eu sou Ana Paula Dias e essa semana aqui nos devocionais do Ministério Mulher.com Deus, nós estamos falando sobre o tema O Poder das Palavras. E eu vou te dizer que esse é um dos temas que eu mais amo ouvir e falar sobre ele, porque foi um tema que, ao entender e ao praticar, eu vi realmente mudanças muito significativas na minha vida, nos meus relacionamentos. Então eu quero compartilhar com você o que o Senhor colocou no meu coração para a gente refletir essa semana sobre isso e ter realmente mudanças na nossa vida, nos nossos relacionamentos, colocar em prática a palavra de Deus. Vamos lá? Eu vou ler aqui com você em Provérbios 18, 21. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje, tá? Nova tradução na linguagem de hoje. Não sei aí qual é a sua versão da Bíblia, mas te recomendo, se você tiver mais de uma versão aí de Bíblia na sua casa, ou se você puder depois colocar no Google, pesquisar mais outra versão, porque é importante, eu vou trazer aqui duas versões, tá? Porque muitas vezes o nosso entendimento muda quando a gente ouve de uma outra forma, com uma outra linguagem, com outras palavras. Então é bom, é muito bom para que a gente entenda e a gente absorva aquela mensagem que Deus quer falar com a gente, tá bom? Então, abre aí junto, vamos ler aqui Provérbios 18, 21. Diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Aleluia. E eu vou ler aqui também numa Bíblia que tem uma linguagem mais contemporânea, que é a Bíblia A Mensagem. Ela não é uma Bíblia boa para estudar, mas ela é uma Bíblia com uma linguagem de mais fácil acesso pra gente. Então, quando você lê numa outra versão, fica mais fácil pra gente entender. E eu gosto muito dessa Bíblia, porque ela traz, assim, às vezes umas palavras que a gente assimila muito mais fácil. Eu vou ler aqui com você também, Provérbios 18, 21. Vamos lá, diz assim: as palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você é quem decide. Você já conhecia essa versão? Olha que diferente, né? Mas diz a mesma coisa, mas com umas palavras diferentes. As suas palavras, elas podem matar ou gerar vida. E quem decide isso, se vai matar ou gerar vida, é você que está falando. Porque elas podem ser um veneno ou um doce de primeira. Você já parou para pensar, muitas vezes, né, quando a gente ouve uma palavra, a gente ouve uma pregação, a gente pensa assim: nossa, eu já passei por isso. Nossa, fulano já me feriu muito. Nossa, o meu marido já fez muito isso comigo, já falou muito desse jeito comigo. Mas agora, eu não quero te convidar para uma reflexão sobre o que falaram para você. Não estou dizendo que não é importante, tá bom? É muito importante. Mas você não tem controle sobre o que as pessoas falam. Você tem controle sobre a forma que você recebe aquilo ali. Mas hoje eu queria te convidar a pensar, a refletir sobre o que você fala, sobre o que você gera, porque é isso que você tem controle, sobre a tua fala. Então eu quero, nesse convite de reflexão sobre o poder das palavras, te fazer pensar um pouquinho. Quantas vezes você mesma já se sentiu ferida por palavras? Nossa, aquela pessoa, fulano me falou isso quando eu era pequeno. Eu ouvi isso tanto quando era pequeno. E você pensa aí sobre a tua história e você pensa como isso me influenciou, como isso me travou, como isso causou um impacto na minha vida, né? Só que agora você pensa sobre o que você fala, pois como eu já falei aqui, é sobre isso que você tem controle, sobre o que você fala. Sobre o que o outro fala, primeiro, o que já passou, já passou.
E você só pode controlar a forma que você administra o que você ouviu. Se você vai dar importância àquela palavra para aquilo te modificar, para aquilo te ofender, para aquilo te ferir, te magoar, ou se você vai descartar aquilo ali e lembrar: quem diz ao meu respeito algo importante e que eu tenho que levar em consideração sobre as minhas características, sobre quem eu sou, é Deus. Então eu vou descartar isso, né? Você vai absorver, reter o que é bom, e você vai pensar: isso é só para me acusar, isso é só para me ferir. Ou se você precisa refletir sobre o que aquela pessoa tá falando. Será que eu tenho essa característica? Isso aqui está realmente acontecendo? Eu tenho que pensar, mas nunca deixar isso te modificar, te ofendendo, te magoando, né? A gente precisa pensar sobre isso. Mas como eu falei, o principal aqui, o foco principal é sobre o que você fala. Então, pensando sobre o que você já ouviu que causou modificações, né, no teu coração, na tua alma, aquilo te feriu, aquilo te travou, aquilo te bloqueou em várias coisas na sua vida, eu quero hoje te convidar que você não faça o mesmo. Porque como nós lemos aqui em Provérbios 18, 21, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Então, o nosso convite hoje, nessa reflexão aqui desse devocional, é que você chame o céu para a terra. Ana, como é que eu faço isso? Como é que eu vou chamar o céu para a terra? Você vai declarar, você vai falar sobre a tua casa, sobre as pessoas que estão no seu lar, o seu marido, a sua filha, o seu filho, o seu colega de trabalho, o irmão da igreja, as crianças que você dá aula, enfim, o ambiente que você está. Você vai proferir palavras que geram vida. Ana, mas você não está entendendo. O meu ambiente de trabalho é horrível. As pessoas fazem isso, isso e isso. Esse convite é para que você não se mova pelo que você está vendo, mas você vai se mover pelo que o céu está dizendo a respeito daquela pessoa. Porque eu vou te falar uma coisa: Deus não fez ninguém para ser causador de problemas. Deus não fez ninguém para... Eu estou falando de uma forma mais branda, causador de problemas. Mas Deus não fez ninguém para gerar uma confusão. Deus nos fez para sermos frutíferos. Deus nos fez, a todos nós, para sermos pessoas que vivem em abundância, em plenitude, aqui na terra também. Não é só no céu, é aqui na terra. Então, eu quero te convidar a enxergar. Senhor, Espírito Santo, convida o Espírito Santo hoje para que ele troque as suas lentes, para que ele troque os filtros de como você vê as pessoas. Senhor, eu quero ver aquela pessoa que está me ofendendo, aquela pessoa que está me ferindo, o meu marido, os meus filhos que estão me desobedecendo, que estão em rebeldia. Eu quero vê-los como o Senhor vê. Como que o Senhor criou eles para ser? Me mostra, Deus. Me mostra quem eles são em Ti. Você não está vendo isso, mas você vai declarar isso. Então a sua boca, você não vai usar a sua boca para amaldiçoar a vida do seu filho. Nossa, mas faz tudo errado. Nossa, mas é um preguiçoso. Deus não fez ninguém para ser preguiçoso. Então você tem que declarar o quê? Você é produtivo, você faz as coisas certas. Ana, mas você não está entendendo. Como é que eu vou falar uma coisa que não está acontecendo? Mas é isso. Você vai se mover no sobrenatural. Em fé, você vai declarar sobre isso sobre o teu filho. Sabe quando alguém fala uma coisa para você que isso não está acontecendo? A pessoa fala assim, vou dar um exemplo, tá, gente? Nossa, mas é tão amorosa. Aí você pensa assim, nossa, mas eu não sou tão amorosa. Como que a pessoa tá me vendo assim, né? Tá falando isso de mim? E aquilo chega a te constranger. Porque você... Nossa, a pessoa tá me vendo com uma lente de amor, assim. Porque eu não sou essa pessoa. Porque eu não sou assim tão carinhosa. Como que ela tá me vendo assim?
E aí você fica constrangida. É isso que eu estou te convidando a fazer. Eu estou te convidando a declarar, a proferir palavras que vão constranger o íntimo. Constranger no sentido de causar mudança, renovação de mente para aquela pessoa. Aquela pessoa vai pensar, poxa, vamos dizer o exemplo do seu filho. Nossa, a minha mãe, ela tá falando que eu sou obediente. A minha mãe tá falando que eu não sou preguiçoso, que pelo contrário, eu sou produtivo, obediente, que eu sou, tenho zelo pelas coisas. Aquilo ali vai constranger e daqui a pouco vai ser real. Porque foi isso que Deus criou para o seu filho, o seu marido, para ser. Então, vamos juntas pedir ao Espírito Santo para que ele troque as nossas lentes, para que ele troque os nossos filtros, como nós estamos vendo as pessoas que nos rodeiam, como nós estamos vendo as pessoas que convivem conosco em nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja. Em nome de Jesus, peça hoje ao Espírito Santo para trocar as suas lentes. E em vez de declarar coisas ruins, em vez de declarar o que você está vendo, você vai declarar com os olhos da fé. Os olhos da fé. Chamar o céu para a terra é trazer as palavras, a visão do reino, a visão do que o Senhor tem para cada pessoa. Então, em nome de Jesus, hoje eu te convido a trocar as palavras que geram morte, as palavras que geram maldição, por palavras que geram bênção, que geram vida para a sua casa, para a sua família. Eu não sei se você já ouviu, mas tem muitos experimentos de pessoas que não são cristãs, não são, e são cientistas que fizeram exposições na água, no arroz. Depois eu te convido a pesquisar aí na internet para que você não fique assim, nossa, isso é meio loucura, né? Eu não entendo nada dessa área, química, física, então até para explicar que seria um pouco difícil. Mas pesquise aí, foram vídeos até bastante divulgados, falando sobre isso, o poder das nossas palavras. No arroz, colocaram lá palavras como gratidão, obrigada, felicidade, alegria, paz. Em outro potinho com arroz, colocaram palavras ruins, raiva, tristeza, dor, ingratidão. E como um potinho de arroz que receberam palavras boas e como o arroz que recebeu palavras ruins, eles correspondem àquele experimento ali. E é impressionante, a água também, eles colocaram cristais, formaram cristais do gelo, que quando elas foram condicionadas a ambientes com músicas negativas, com palavras negativas, heavy metal, música muito pesada, ou outros com músicas mais de paz, palavras inclusive, não só música. Enfim, depois que você pesquisa, você vai ver. Tudo isso, imagina no arroz, na água. Agora você imagina para um bebê que está na sua barriga, para o seu filho que já nasceu, para o seu marido que já nasceu. Nós fomos feitos para gerar vida, para falar de vida. Nós fomos feitos para gerar amor, gratidão, paz, alegria, justiça. Então é isso que agora eu quero te convidar a chamar o reino para a terra. Chamar o reino para a terra é viver, olhar, caminhar com o que Deus diz a respeito das pessoas. Você chama o Espírito Santo, convida o Espírito Santo para ver junto contigo. Espírito Santo, o que você está vendo aqui dessa pessoa que eu não estou vendo ainda? Eu quero ver, eu quero declarar sobre ela a bênção. E é fácil, muitas vezes você, de uma pessoa muito bacana, muito legal, você declarar elogios, falar coisas boas. Mas agora você falar coisas boas de alguém que tá vacilando de alguma forma ali com você, é muito difícil. Mas é isso que o Espírito Santo hoje está nos convidando, a gerar vida, declarar palavras de bênção e de vida para essas pessoas. Extrair ouro do lixo. Como que eu extraio ouro do lixo?
Só com o Espírito Santo. Sozinha, você não vai conseguir fazer. Eu não vou conseguir fazer. Só com o Espírito Santo nós podemos trocar as nossas lentes para poder declarar palavras que vão gerar vida. Amém? Eu vou aqui orar rapidamente para que eu e você, a partir desse entendimento, que essa palavra ela seja não somente palavras que a gente vai fechar a Bíblia e acabou. Não, a gente precisa praticar essa palavra. Praticar essa palavra. Pai, em nome de Jesus, agora eu quero declarar sobre a minha vida, sobre a vida das minhas irmãs que estão ouvindo esse devocional, palavras de vida, palavras de bênção. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar que a partir de hoje, Senhor, nós te convidamos para ver com novos olhos, com olhos da fé. Senhor, arranca as nossas lentes erradas, as nossas visões de circunstâncias. Senhor, nós não queremos caminhar pelas circunstâncias, mas pelo que o Senhor diz. Em nome de Jesus, nós queremos caminhar nessa verdade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo, menina. Permaneça abençoada.